A Franciele Alves perguntou: é possível platinar com óxido de 20? Se sim, quais os prós e contras entre óxido de 20, 30 ou 40? Um cheiro, Fran. Pra quem não sabe, óxido é água oxigenada, que é uma parte muito importante na hora de fazer a descoloração. Sem ela, você não consegue abrir as suas cutículas o suficiente para que o descolorante faça a ação dele lá no córtex do fio, na molécula de melanina. E sem ela também é impossível quebrar completamente a melanina. Por isso, ela é imprescindível no processo de descoloração. Óxido de 20, 30 e 40 diz respeito à volumagem. Quanto de peróxido de hidrogênio tem naquela emulsão? Quanto maior for a volumagem, maior a potência na hora de abrir as cutículas e de quebrar a molécula de melanina. A principal diferença entre as volumagens é essa. Quanto maior for a volumagem, menor o tempo de ação para o mesmo resultado. Para saber o tempo de ação que a água oxigenada na volumagem que você escolheu vai precisar para abrir o seu cabelo, você precisa fazer o teste de mecha. Cada cabelo vai abrir o tom numa velocidade, porque nossos cabelos são diferentes. Cada um deles tem uma densidade, uma quantidade de camadas de cutículas diferentes e também uma espessura diferente. Além de que alguns têm mais moléculas de melanina do que outros, alguns têm tons mais escuros do que outros, e isso varia muito. Então eu não posso te dar uma medida exata de quanto tempo você vai precisar. Teste de mecha é fundamental para saber isso. As vantagens e desvantagens quanto à volumagem da oxigenada está ligada a quanto tempo você vai deixar esse produto agindo no seu fio. Se por um lado uma oxigenada de 20 agride menos o seu cabelo, porque ela age mais lentamente, o fato dela precisar de mais tempo, se a sua oxigenada e o seu descolorante não forem de boa qualidade, eles vão acabar agredindo o seu fio sem chegar no seu tom desejado. A mesma coisa para uma água oxigenada de 40 volumes, mesmo que você não fique tanto tempo assim, por ela ser muito potente, ela pode acabar danificando muito as suas cutículas e retirando muita proteína do seu cabelo. O meu conselho é, seja uma oxigenada de 20, de 30 ou 40, escolha bons produtos, tanto pó quanto a água oxigenada. E essa questão vai cair direto na outra pergunta que ela me fez, que foi a seguinte: é verdade que os descolorantes mais caros e potentes podem danificar muito um fio mais fino? E por isso, nesse caso, seria melhor usar um descolorante mais barato e menos potente? Normalmente, quando o descolorante é mais barato, não quer dizer que ele é menos potente. Quer dizer que ele tem menos tecnologia na hora da descoloração. Quando o descolorante junto com a água oxigenada está agindo no fio, ele vai procurar a molécula de melanina. Mas na ação de descoloração ele não atinge apenas a molécula de melanina, ele acaba atingindo também as moléculas de proteína do nosso fio. Quanto menos tecnologia empregada no seu produto, mais indiscriminadamente será essa ação. É fato que as moléculas de melanina acabam sendo degradadas muito mais rapidamente do que a molécula de proteína. Quando você utiliza um produto de baixa qualidade, ele vai acabar danificando o seu cabelo por um todo. E é por causa disso também que a gente não deve deixar o descolorante agindo de forma indiscriminadamente. Tem cabeleireiro que deixa o descolorante agindo no cabelo da sua cliente por horas e horas. Gente, isso não pode. Quando a gente deixa o descolorante tempo demais no cabelo, ele acaba degradando também as moléculas de proteína. É por isso que o cabelo fica quebradiço, elástico ou tem um corte químico. O ideal é que, se você não chegou no seu tom desejado, com aqueles minutos já esperados, você tem que retirar essa mistura e aplicar uma nova. Desse jeito, com a mistura mais fresquinha, ela vai agir muito mais na sua melanina do que nas suas proteínas, e você vai conseguir abrir o seu tom muito mais rapidamente. Então nada de ficar o dia inteiro com descolorante no cabelo, tá bom? A Fran perguntou de novo: existe algum óleo ou produto para proteger a parte já descolorida na hora de retocar a raiz? O que fazer se queremos retocar a raiz, mas aquela parte já descolorida está sensível e pode não aguentar se pegar um tiquinho ali? Então,
Se você já viu meu manual da cacheada descolorida, sabe que eu uso alguns óleos para essa função. Existem algumas pessoas que borrifam queratina nessa parte já descolorida, mas na minha experiência o resultado não foi tão eficaz. Eu utilizo óleos vegetais mais densos, porque eles formam uma película realmente no fio. Você consegue proteger o fio, porque é muito mais difícil que o descolorante consiga atravessar essa barreira oleosa que você colocou no seu cabelo. Óleos que eu recomendo muito para essa função são o óleo de abacate e o de macadâmia, porque eles são muito densos. Se você já tem uma parte do seu cabelo descolorida, é muito importante que você proteja ela, principalmente se ela já estiver mais fragilizada. Se você quiser retirar o pigmento do seu cabelo nessa parte, você precisa deixar por último. Já se o seu cabelo já estiver realmente tão danificado, que se cair um tiquinho de descolorante nessa pontinha vai danificar muito o seu cabelo, você realmente precisa ensopar o seu cabelo de óleo. Coloca muito nas pontas, para que nada do descolorante consiga realmente entrar no seu cabelo. O óleo vai proteger muito o seu cabelo, mas nada é 100%. Por isso você tem que tomar muito cuidado na hora da aplicação. Você não pode deixar o descolorante descer até a parte já descolorida. Por isso, se você for retocar a sua raiz e seu cabelo estiver realmente muito fragilizado, o ideal é pedir ajuda para alguém ou ir num profissional que você confie. A Aline Taveira perguntou: no dia anterior de descolorir, é bom eu fazer uma reconstrução ou uma umectação? Um cheiro, Aline! E então, meus amores, dá pra fazer um pouco de confusão sim, porque eu falei sobre as duas etapas aqui. Quando a gente fala de reconstrução antes da descoloração, não é no dia anterior e também não é no mesmo dia. Você vai fazer alguns dias antes, para que seu cabelo possa segurar essa queratina que você colocou nele. E a umectação que você vai fazer antes de descolorir é com óleo de coco, e só serve ele, e na noite anterior, mas sem ensopar o cabelo, como eu já expliquei por aqui. A Rafaela Reis perguntou: usei óleo de coco e manchei a descoloração. Fiz um longo caminho até corrigir. Como usar o óleo de coco antes de descolorir? PS, queria sugerir um vídeo de descoloração que deu errado. Um cheiro, você é uma fofa. A primeira coisa que você precisa fazer é um teste de mecha. Numa mecha com óleo de coco e na outra mecha sem o óleo de coco, para você ver como o seu cabelo vai reagir nessas duas situações. O óleo de coco, para proteger o seu cabelo da descoloração, não deve ser colocado momentos antes de descolorir. Se você fizer dessa maneira, é possível que uma parte fique com mais óleos do que outras partes, e assim essa parte com mais óleo vai demorar muito mais para descolorir. É por isso que eu aconselho o óleo de coco aplicado um dia antes da descoloração, nunca no mesmo dia. Quando você aplica um dia antes, o próprio óleo vai se espalhar, vai escorrer pelos fios. A gente não vê isso, mas acontece. É a mesma coisa que acontece com o nosso sebo natural. E além disso, o excesso de óleo vai acabar saindo do seu fio, no travesseiro ou em qualquer outra parte que o seu cabelo encostar. Dessa forma, o óleo de coco vai estar uniforme na hora da descoloração. E vamos para a última pergunta. A Ana Oliveira perguntou: qual o tempo ideal para começar um cronograma de tratamento antes da descoloração em um cabelo cacheado e que já foi pintado antes? Um cheiro, Ana! E então, eu acho que já respondi essa pergunta aqui nesse vídeo, porque eu sou tagarela e falo mesmo. Mas pra deixar claro, quanto mais danificado for o seu cabelo, maior o período de pré-descoloração você precisa fazer. Eu faço no mínimo 20 dias, mas o ideal são 30 dias. Um cabelo saudável, por exemplo, pode fazer uma pré-descoloração de 10 dias e já ser o suficiente. Veja sempre o estado do seu fio. Se o seu cabelo estiver extremamente danificado, esquece a descoloração por enquanto, recupera o seu cabelo para depois você pensar num cronograma de pré-descoloração. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha conseguido sanar a maioria das dúvidas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo por aqui. Não esqueça de me dar o seu joinha se você gostou desse vídeo, de compartilhar com suas amigas que estão pensando em mudar a cor dos cabelos. E se inscreve no canal para você não perder as minhas aventuras capilares, porque muito em breve eu vou mostrar a minha descoloração nova aqui pra vocês. Um cheiro, meus amores, fiquem com Deus e até mais!